Função. Sabe, para muita gente, só de ouvir essa palavra já vem na cabeça uma matemática super complicada. Mas a verdade é que as funções estão por toda parte no nosso dia a dia. E dá para entender a ideia por trás delas usando uma coisa bem simples, tipo um grilo. A nossa história começa lá no século XIX, com um cientista chamado Amos Dolbear. Ele fez uma observação muito curiosa. Ele percebeu que a velocidade do canto desse bichinho aí muda de acordo com a temperatura. É isso mesmo. Quanto mais quente fica, mais rápido ele canta. Era como ter um termômetro vivo ali no jardim. Tá, legal, mas o que um grilo cantor tem a ver com matemática, afinal? A resposta está toda numa palavra: relação. Existe uma conexão previsível e confiável entre a temperatura e o canto do grilo. E é justamente essa ideia de conexão que leva a gente direto para o coração do que é uma função. Certo, então vamos organizar as ideias. Para entender qualquer relação como essa, primeiro a gente precisa dar nome para as peças envolvidas. E essas peças se chamam variáveis. O jeito mais fácil de pensar nisso é como causa e efeito, sabe? A variável independente é a causa, aquilo que muda, já a variável dependente é o efeito, o resultado que a gente está medindo e que, como o próprio nome já diz, depende da primeira. Voltando para o nosso grilo, a temperatura do ambiente é a nossa variável independente, a causa. O canto dele, que muda por causa da temperatura, é a variável dependente, o efeito. A lógica é a mesmíssima para um termômetro digital. Ele mede a radiação que algo emite, que é a causa independente, para mostrar um resultado, a temperatura, que é o efeito dependente. Beleza? Já entendemos as variáveis, mas e a regra que liga uma na outra? Em matemática, essa conexão previsível tem um nome oficial. E é aí que a gente entra de cabeça no nosso assunto. O nome é função. E o ponto crucial, o pulo do gato, é este. Uma função é uma regra que liga cada elemento de um conjunto de partida, que a gente chama de domínio, a exatamente um elemento de um conjunto de chegada, o contradomínio. A palavra-chave aqui é essa, exatamente um. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Pensa no domínio como se fosse uma lista de perguntas, e o contradomínio como o universo de todas as respostas possíveis. A função funciona como um gabarito perfeito. Para cada pergunta feita, ela entrega uma e somente uma resposta correta, sem exceção nenhuma. E essa ideia de ter uma única resposta correta, olha, isso é a alma do conceito. É a regra de ouro que separa o que é uma função de todo o resto. E a regra é essa, bem direta. Toda entrada tem que ter uma e apenas uma saída correspondente. Não pode ter duas, não pode ter três, e também não pode ficar sem resposta nenhuma. Qualquer relação que quebre essa regra fundamental, por mais interessante que seja, simplesmente não é uma função. É o critério final, simples assim. E este slide mostra isso na prática. Olha só à esquerda. Cada elemento da entrada está ligado a um único elemento da saída. Perfeito, isso é uma função. Agora dá uma olhada na direita. No primeiro diagrama, um elemento de entrada ficou ali, sozinho, sem nenhuma ligação. Regra quebrada. No segundo, um elemento de entrada está apontando para duas saídas diferentes. Regra quebrada de novo. Por isso, os dois exemplos da direita não são funções. Para deixar isso ainda mais concreto, vamos usar outra analogia que é fantástica: a máquina de funções. Imagina só uma máquina. A gente coloca alguma coisa nela, a entrada, que vamos chamar de x, a máquina processa esse valor seguindo uma programação certinha e entrega um resultado, a saída, que a gente chama de f de x, ou f de x. É basicamente o resultado da função f quando a gente usa o valor x. Então, bora programar nossa máquina. A regra dela, a lei da função, vai ser a seguinte: f de x é igual a x ao quadrado mais 1. Ou seja, pega o número que entrou, eleva ao quadrado e depois soma 1. Vamos testar? A gente coloca o número 2 na entrada. A máquina segue a regra. 2 ao quadrado dá 4. Soma mais 1 e o resultado que sai do outro lado é 5. E aí que está a mágica da função, sabe? Não importa quantas vezes a gente coloque o número 2 nessa máquina, o resultado vai ser sempre 5. Uma entrada, uma saída. Previsível, consistente. É isso que define uma função em ação. E o mais legal é que a máquina pode ter outras programações. Se a gente mudar a regra para, digamos, fx igual a 2x mais 7 e colocar o número 3, o que acontece? Bom, 2 vezes 3 é 6, mais 7 dá 13. A regra mudou, os números mudaram, mas o princípio fundamental continuou o mesmo. Uma entrada, uma saída única.
Agora que essa regra está clara, o mais divertido é começar a enxergar essas funções em tudo que é lugar. A relação entre a distância percorrida na esteira e as calorias que aparecem no painel é uma função. O valor que se paga no posto de combustível é uma função da quantidade de litros que entra no tanque. Até uma receita de bolo é uma espécie de função. Entram os ingredientes, que são as entradas, e sai um bolo, a saída única. Do canto de um grilo à tecnologia no nosso bolso, as funções são a linguagem silenciosa que descreve como o mundo funciona, conectando causas e efeitos de um jeito previsível e que agora ficou bem mais claro, né?